E estamos de volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira. Às terças e quintas-feiras nós temos debate e está no ar o quadro Em Debate. É isso aí, gente. Começando o quadro Em Debate com temas de relevância colocados em pauta e, claro, para você que está em casa, terá duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Em pauta, nós vamos abordar que para as eleições 2020, nas ruas, será até permitido o posicionamento de mesas com material impresso e bandeiras móveis entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Também vamos debater que o Comitê Extraordinário Covid-19 definiu regras para a realização de carreatas durante a campanha das eleições municipais 2020 na cidade. E já aqui em nossos estúdios, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, professor Camilo Oliveira. Obrigado pela presença, viu, professor? E também o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, muito obrigado também pela presença. Começando com a introdução de nossos debatedores, com o professor Camilo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Galo, professor Hudson, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Apesar de não parecer, nós ainda vivenciamos uma pandemia muito séria, muito grave. Aqui em Poços, mais de 1.400 casos, 41 óbitos. Então, um momento que, apesar de já ter se apaziguado, a gente vê a população na rua, a gente vê um ar de normalidade, a atenção e o cuidado deve ser ainda redobrado. E nesse período de campanha eleitoral não é diferente, A legislação eleitoral, as resoluções eleitorais e as próprias providências do Comitê Extraordinário de Combate ao Coronavírus, a Covid-19, têm imposto limitações às campanhas eleitorais. Então é óbvio que nesse momento não é sadio, não é seguro, não obedece a critérios sanitários, por exemplo, a realização de comícios com grande número de pessoas. É evidente a necessidade de mantermos o distanciamento social, a utilização de máscaras, e os candidatos a vereador, a prefeito, vice-prefeito, têm que tomar esse cuidado, têm que respeitar essas limitações. E é justamente por isso que nós temos uma eleição totalmente diferenciada em relação às outras de toda a história do nosso país. Nós temos uma eleição com limitadores, e essa limitação possibilita o impedimento da realização de algumas ações que eram comuns, os comícios, as passeatas nos modelos como eram feitas, e até mesmo as carreatas têm limitações que devem ser observadas e respeitadas. E o respeito a essas determinações deve ser algo que nós, eleitores, também possamos observar, porque aquele candidato que já nesse momento não respeita a legislação, com certeza também não estará apto futuramente a exercer um cargo, seja como vereador, prefeito ou vice-prefeito. Então, desde já, é importante que nós, eleitores, nossa população, tenhamos a atenção e o cuidado. Ainda vivenciamos uma pandemia e não é a campanha eleitoral, não é esse momento que é importante para o país que vai diminuir a importância e os cuidados necessários nesse momento. Perfeito, Camilo. Agora a introdução do professor Hudson Luiz Vilas Boas. Boa tarde, Galo. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde aos telespectadores da TV Plan. Bom, nós vivemos um ano, completamente atípico, A nossa geração, não havia vivido ainda, experimentado na pele ainda tantas as dificuldades trazidas por uma pandemia. A última pandemia que nós tivemos foi lá a gripe espanhola, justamente há 100 anos atrás, início do século passado, fazendo exatos 100 anos, para dizer a verdade. E agora, a nossa geração, a geração inclusive dos nossos pais, estão vivendo aí pela primeira vez esse temor, de uma pandemia, tá certo? Uma epidemia que se alastrou, ela é pandemia porque ela é global e ela exige de todos nós, cidadãos, que nós tenhamos uma série de precauções. Então nós vemos aí, ao longo do ano, as escolas fechadas, já são 7 meses de escolas fechadas, só para citar um exemplo. A gente sabe o quanto a economia do país e do mundo como um todo vem sofrendo com essa pandemia. E quando a gente fala aí em eleições, não é diferente.
tá certo? Então essas eleições também serão eleições diferentes, eleições adaptadas a esse momento que nós estamos vivendo. É sempre bom lembrar, inclusive, que as eleições estavam programadas para o primeiro domingo de outubro e elas foram adiadas para 15 de novembro. Há, inclusive, né, na legislação eleitoral, a previsão para aqueles municípios onde os casos de coronavírus, de Covid-19 ainda não estejam controlados, né, que esses municípios realizem a eleição até após o dia 15 de novembro. Então, veja bem, houve toda uma adaptação da sociedade e uma adaptação da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral colocando ali também regras. Então é importantíssimo, num momento como esse, que nós evitemos ainda as aglomerações, né? Nós não podemos nos dar o luxo, né, de fazer como, por exemplo, vem ocorrendo nos Estados Unidos, onde o Trump ele é candidato à reeleição e ele está fazendo comícios ali, né, com milhares de pessoas, tá certo? E isso, quem está dizendo que isso está errado são as autoridades de saúde do mundo todo, inclusive as autoridades de saúde americanas. Aqui no Brasil, nós não queremos que isso se repita, né, nas eleições agora para prefeito. Não queremos que haja comícios com aglomerações de pessoas, né? As carreatas, que até estão liberadas, elas vão ter sim que seguir uma série de protocolos ali para poder ocorrer passeatas pelo centro, como nós já vimos em outras eleições. Se elas ocorrerem nessa eleição, também vão ter que ter uma série de protocolos ali, né? Máscara, eu não sei, é difícil poder encontrar um termo ali para poder ter as passeatas. Mas enfim, creio que terão, até pelo que eu tenho acompanhado aí, já houve algumas passeatas pequenas, mas houve. Agora, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque é a saúde em primeiro lugar, né? Eu acho que o período eleitoral ele é um período, sim, de festas da democracia, pode parecer um clichê isso, mas né? A gente não participa da democracia só na hora do voto, mas a hora do voto é um momento importantíssimo para a democracia, só que nós temos que ter consciência que nós estamos num momento atípico da história. Embora as caminhadas e carreatas ou passeatas, né, estejam permitidas entre o dia 27 de setembro a 14 de novembro, os candidatos eles devem respeitar o limite de 80 decibéis medidos a 7 metros de distância do veículo, além de observar as normas sanitárias estabelecidas para o enfrentamento do novo coronavírus. Em razão dos cuidados para evitar que eventos públicos como passeatas e carreatas eleitorais coloquem em risco a saúde pública, a Justiça Eleitoral tem aconselhado aos candidatos que se empenhem para evitar aglomerações de pessoas e para que os eventos ocorram em lugares abertos e amplos. Camilo, começando de vez o nosso debate, qual que é a sua opinião com relação a essas passeatas, essas carreatas, aos comícios? Você acha que seria um momento realmente de não termos neste ano essas atividades e talvez migrarmos também para o meio apenas estritamente digital para evitar e colocar a saúde em primeiro lugar? Galo, veja bem, primeiro é importante fazer uma observação que já há alguns anos a legislação eleitoral ela tem diminuído, vamos dizer assim, o impacto do processo eleitoral na vida das pessoas. E a intenção é justamente essa, que as eleições ocorram, que as campanhas eleitorais ocorram, mas que elas não modifiquem drasticamente, não prejudiquem drasticamente o nosso dia a dia. Então nós podemos lembrar, por exemplo, em outras eleições em que era permitida a colocação de cavaletes em ambientes públicos. E como aquilo atrapalhava, né? Como aquilo gerava o transtorno. A gente observa, e infelizmente ainda acontece, embora a legislação não permita, aquela derrama de santinhos pela rua, que muitas pessoas se acidentavam, escorregando. Então a ideia da legislação eleitoral é que esse período de campanha ele ocorra influenciando dessa forma o nosso dia a dia da menor forma possível. O que é importante para a campanha é que os candidatos possam veicular e ter a oportunidade de apresentar suas propostas à população. Então, nesse momento
momento em que nós estamos vivenciando a pandemia, em que isso ainda está presente nas nossas vidas, é necessário sim todas essas cautelas que já foram colocadas pela Justiça Eleitoral, que são estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento, mas é também preciso muita consciência por parte dos candidatos e também dos eleitores ao participar desses eventos que, embora lícitos, têm restrições, né, e se precaver e se cuidar ao máximo possível. Porque nós estamos falando não só da nossa saúde, da saúde daquele que participa dessas atividades de campanha, mas dos familiares, dos amigos, dos conhecidos, daqueles que convivem com essas pessoas. Eu acredito que naturalmente nós estamos chegando a um período em que as redes sociais, né, a internet, ela vai ter um reflexo maior no sentido de captação dos eleitores por parte dos candidatos. Ainda não podemos falar isso de forma estrita, apenas via internet. Afinal de contas, as realidades são distintas, né, e muitas pessoas ainda não têm essas facilidades ou mesmo não têm aptidões para envolver nesse ambiente virtual de uma forma facilitada. Nós talvez chegaremos a esse ponto. O corpo a corpo, o contato diário ainda é importante, né? Porque através desse contato que a pessoa olha nos olhos do candidato, vê a sua proposta efetiva, mas isso deve ser feito com cuidado. E como eu disse anteriormente, os próprios candidatos devem se ater a fazer essa aproximação com cuidado, respeitando a vontade da pessoa de ser abordado ou não. As visitas às casas também devem ser feitas com todos os cuidados possíveis. Então eu acredito que ainda não é o momento de acabar com isso, de encerrar esse tipo de campanha eleitoral, embora nós estejamos caminhando para um momento em que as redes sociais, a internet como um todo, ela terá uma força maior do que essas atividades presenciais, mas por enquanto elas ainda são necessárias. Professor Hudson, acaba que se por um lado nós temos uma grande parcela da população que torce o nariz quando falamos de política, por outro nós temos também uma grande parcela da população que aguarda a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né, para que tenhamos o pleito eleitoral, e por isso esses são carreatas, passeatas, comícios, são quase que eventos icônicos que nós temos ano a ano. Por isso essa conscientização tem que ser ainda mais ferrenha, não é verdade? Sim, sem dúvida, né? Porque há uma parcela muito grande aí da população que ela ainda aguarda isso, né? Que ela espera isso. Existe, inclusive, também por parte dos candidatos a própria questão da imagem, né? Quando você faz um comício, né? Apesar que aqui em Poços os comícios nos últimos anos não tem acontecido, né? Pelo menos nos 2 últimos pleitos aí, 2012 e 2016, eu não me lembro de ter havido comício. Pode estar, minha memória pode estar falhando. Mas as carreatas e passeatas, sim, elas são muito constantes e elas têm um poder simbólico, né? Aquele poder da imagem, de passar realmente para o eleitor ali a força ali de um determinado candidato. Nesse ano, realmente, nós vamos ter aí muitas dificuldades, né? Agora, ano a ano também, né? Com o advento das redes sociais, ano a ano, as campanhas elas estão cada vez mais focadas, né, para as plataformas digitais, né? Então são as redes sociais aí, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o próprio Twitter, né, em grau menor, mas também que acabam ali ditando o ritmo da campanha. Isso, por um lado, é interessante, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. É lógico, é interessante. Por outro, a gente tem que pensar que nem todos têm acesso, né, às redes sociais. Essa é uma realidade. Acho que a pandemia acabou, inclusive, mostrando isso, né, na própria questão das aulas remotas, né, que a maioria dos municípios do país adotou, a maioria dos estados adotaram. E aí se entendeu ali a dificuldade que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet. E esse é um gargalo, inclusive, que nós vamos ter que resolver aí nos próximos anos. Mas isso também, esse não acesso à internet, e nesse momento em que nós precisamos realmente ser mais comedidos nos atos de campanha, né, embora o distanciamento social ele não esteja sendo respeitado, né? A onda de contágio da doença ela vem caindo, mas ainda é uma queda muito lenta e não existe ainda medicação nem vacina, então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, tem que se precaver, mas eu acho que a soma de tudo isso, tá certo?
vai fazer com que o eleitor nesse ano ele fique ainda mais distante, infelizmente, do processo eleitoral, que era um momento ali para ele poder participar, era um momento ali para ele poder se engajar, né? Aqueles que gostam de engajar, é óbvio, não são todos, mas é uma pena, porque as eleições, elas são um processo, elas têm um caráter pedagógico, né, na construção da democracia, e nesse ano nós vamos perder muito disso, com certeza, dado aí esse quadro aí que nós estamos vivendo, que é um quadro aí extremamente complexo e que era inimaginável, né, não digo nem há um ano atrás, era inimaginável há 8 meses atrás, né. Professor Camilo, para nós concluirmos aqui o Em Debate de hoje, falando um pouquinho também sobre essa questão da autorização, da disposição de uma mesa com material impresso, e o senhor citou também a questão dos próprios santinhos, onde já começam aos poucos, né, timidamente, a aparecer nas ruas ou até mesmo nas próprias caixas de correios, né? Todo mundo deve ficar bastante atento com este fator de conscientização, até mesmo para a limpeza de nossas cidades, né? Com certeza, né? Nós temos que priorizar isso, e aquele candidato que não respeita esse ponto, né, que prejudica o meio ambiente, que contribui com a poluição, é um candidato que com certeza não tem os requisitos básicos para ser eleito. Mas é interessante destacar que nós já falamos da atipicidade dessa eleição em decorrência da pandemia, mas é importante notar que essa campanha eleitoral ela está diminuta, ela está reduzida. À medida que a data da eleição ela foi postergada por dia 15 de novembro, né, e que a possibilidade de campanha se iniciou também no final do mês de setembro, nós vemos que alguns candidatos só agora, né, faltando menos de 30 dias, estão aparecendo, os santinhos começam a surgir, aquela correspondência na casa dos eleitores começa a surgir. Isso também se dá por um outro fator. A pandemia, ela também trouxe um outro impeditivo, um outro gravame, a dificuldade dos candidatos de receberem doações. As pessoas estão vivendo uma crise econômica, o que dificulta, né, todos nós passamos por dificuldades financeiras, e os candidatos também, acostumados a receberem recursos de doação, de amigos, parentes, de apoiadores, esse ano também estão com essa dificuldade, o que acaba por diminuir os gastos e o custo de campanha. Essa diminuição de custo, por outro lado, ela possibilita que candidatos que já não têm recursos mesmo, eles também estejam num patamar um pouco mais próximo, o que leva a não termos candidaturas com gastos exorbitantes em decorrência de candidaturas com quase ou nenhum gasto, só a sala de sapato. Então é um fator interessante para se observar também. Bacana, professor Hudson, concluindo também o debate, acima de tudo, né, acho que o fator da conscientização, além da própria pandemia, dos cuidados, é aquele voto consciente que a gente sempre ressalta. Nós teremos, e já foi tema aqui, a questão do horário eleitoral gratuito, a questão das carreatas que estamos falando, das passeatas, da distribuição de material impresso, tudo isso contribui com o fator do voto consciente. Contribui, mas esse momento que nós estamos vivendo, justamente pela série de restrições que nós somos obrigados a conviver, né, talvez, né, ainda é muito cedo para poder falar, né, as pesquisas eleitorais, elas existem, elas são importantes, mas muitas vezes elas erram, principalmente nos últimos anos. A gente vem notando ali mais erros do que acertos das pesquisas eleitorais. Então, vamos analisar o resultado final da eleição, né, que vai ser lá no dia 15 de novembro. Eu receio, né, e aí é um receio que eu tenho, não é só para Poços de Caldas, mas é como um todo, que a população nesse ano, justamente por todas as restrições que nós estamos tendo na campanha, que o voto ele não seja então tão consciente assim, né, ele seja o voto por outras questões, tá certo? E não um voto consciente. Acho que em Poços de Caldas, até pelas especificações, né, pelas nossas características, peculiaridades, né, talvez aqui seja um pouco diferente, né? A gente espera aí que o eleitor tenha um voto consciente. Mas, no geral, no Brasil, eu tenho muito receio do resultado dessas eleições.
Tá certo. Bom, esse é o Em Debate. Nós ainda traremos outros diversos temas agora, né, nesse aquecimento para as eleições 2020. Um ano muito importante, uma decisão bastante importante que você também tem que exercer o seu direito do voto. Professores, muito obrigado pela presença. A gente volta na próxima quinta-feira com muito mais aqui no Plantão da Tarde com o quadro Em Debate. Ótima tarde, gente. Tchau.